A cada um é dado um dom do Espírito Santo para o bem comum. Nós ouvimos São Paulo dizendo na segunda leitura de hoje. Cada um recebe o Espírito Santo, recebe o dom do Espírito Santo para o bem comum. O Espírito Santo veio sobre a igreja para isto. Para que nesse tempo, entre a ascensão de Jesus ao céu e a sua volta, a igreja pudesse agir. E ela age na força do Espírito. A igreja não consegue agir sem o Espírito. E a cada um é concedido o dom do Espírito para o bem comum. São Paulo falava de dons, de ministérios e de atividades diferentes, sendo o mesmo e único Espírito que realiza tudo em todos. Isso é muito importante para nós, porque na igreja há de fato uma diversidade muito grande de dons, de ministérios e de atividades. Mas essa diversidade não pode ser um motivo para divisões, para brigas, para rixas, para contendas entre nós, para competição entre nós. Porque é o mesmo e único Espírito. Eu dizia para vocês outro dia que a diversidade é boa. É bom que haja diferença. Porque é na diversidade, é na diferença que nós podemos construir a unidade. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje como isso é forte em Pentecostes. O Espírito Santo desceu em línguas de fogo, que num dado momento se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Cada um recebeu uma língua de fogo do Espírito, por assim dizer. A leitura diz isso, né? É o mesmo Espírito que vem e se reparte entre todos os discípulos. E ali, os discípulos, que eram todos judeus, na maioria não tinha cultura nenhuma, as pessoas que estão ali de outras línguas, de outras nações, todos começam a ouvir os apóstolos falando em sua própria língua. Isso é um sinal da missão da igreja, que é universal. A igreja que deve anunciar o evangelho a todos os povos, a todas as línguas. Ninguém pode ficar de fora do anúncio do evangelho. E cada discípulo recebeu essa língua do Espírito e começou a falar. E alguém ali ouviu algum discípulo falando a sua língua. Cada um de nós recebe o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, para o proveito comum, para o bem comum. Para que a igreja possa caminhar no tempo do Espírito Santo, nós estamos vivendo o tempo do Espírito, não é isso? Vivemos o tempo do Pai, lá no Antigo Testamento, onde o Pai fazia tudo. Vivemos o tempo do Filho, o tempo em que Jesus esteve encarnado aqui entre nós. Ele foi para o céu. Em Pentecostes começa o tempo do Espírito, que também é o tempo da igreja. Mas a igreja, com essa diversidade de dons, não pode se dividir. Ela precisa caminhar unida. Por isso, é o mesmo Espírito que, repousando sobre cada um de nós, nos dá um dom diferente,
mas para a utilidade de toda a comunidade. É preciso que nós superemos ou não deixemos aparecer entre nós nenhum sinal de divisão, de discórdia, de brigas, de competições entre nós. É preciso deixar que essas línguas do Espírito, que é o mesmo Espírito Santo, repouse sobre nós e nos ajude a viver a unidade da igreja. São 7 dons, mas é um único Espírito que dá. 7, a igreja resume em 7, são muito mais de 7, né? São inúmeros os dons do Espírito Santo. Os principais que a tradição da igreja nos apresenta são esses 7 dons. Esses 7 e os outros demais dons, carismas, ministérios, serviços, atividades que o Espírito Santo nos suscita, tem que nos fazer pensar: o dom é meu, eu recebi esse dom, mas ele não é meu. Ele é da comunidade. Eu não posso tomar posse do dom, guardar o dom para mim. Há muitas pessoas com dons maravilhosos na comunidade que estão escondidos. Por vergonha, por medo, por timidez, por falta realmente de vontade, de determinação. Às vezes falta lapidar o dom. Alguém canta bem, mas precisa de umas aulinhas para poder ajustar a voz e chegar no lugar e servir a Deus melhor. Como aconteceu comigo, eu comecei tocando violão sozinho, né? Papai me ensinou uns acordezinhos, né? E eu fui depois para as revistinhas, né? De os métodos. E um belo dia me descobriram no grupo de oração que eu tocava violão. Mas eu não tinha coragem de tocar na frente de ninguém, porque tocava lendo, né? Tocava lendo. A renovação carismática, Padre Edilson, correu no Padre Salvador: padre, paga aula para esse menino aqui, ó, de violão. Eu fiquei 1 ano com o Léo Café. Lapidou. E servi muito tempo aqui nas paróquias, né? E tenho orgulho de ser músico. São dons que estão aí. E todos nós aqui, não só quem está aqui na frente, os ministros, quem tem um ministério, quem tem um dom diferente, recebeu o Espírito Santo com seus dons. Todo mundo aqui recebeu. Do mais simples até aquele que tem os dons maiores. Todos nós recebemos os dons do Espírito Santo. Todo mundo tem um dom. E esse dom não pode ficar guardado, escondido com você. Ponha a serviço da comunidade, ponha a serviço da igreja, para que a igreja possa evangelizar. Ao aparecer para os discípulos, no evangelho de hoje, 2 coisas me chamaram a atenção nesse evangelho. Primeiro, Jesus aparece e fala o que com eles? A paz esteja convosco. Jesus deixa a paz para os discípulos. A paz é um dom do Espírito Santo, não é? Não há pessoas que têm o dom da paz? A gente chega perto dela, a gente pode estar agitado como tiver, a gente sente uma paz. É tão gostoso ficar perto de algumas pessoas. E depois diz o quê? Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. A alegria não é um dom do Espírito Santo? Tem pessoas que não sabem cantar, que não sabem ler, que não sabem fazer nada assim de
mas tem uma alegria que contagia a comunidade. Quando a pessoa chega no grupo, lá na pastoral, entra na igreja, parece que as coisas mudam. Cria-se um clima diferente, como aconteceu com Jesus quando apareceu para os discípulos. Eles se alegraram. Ter dons do Espírito Santo não quer dizer ter que fazer alguma coisa. Fazer quer dizer, né? Não, basta ser. Seja homem e mulher de paz. Seja um homem, uma mulher de alegria. E você já vai estar manifestando dons do Espírito Santo. Há dons que são tão sutis, que são tão imperceptíveis, mas são tão fundamentais para a igreja. Os dons mais importantes não são os que estão aqui aparecendo na frente, né? Os ministérios. Há muita gente por detrás de tudo isso, trabalhando e rezando, nos sustentando na missão. Um padre não fica de pé sozinho, se não tiver uma comunidade por detrás que reza, uma igreja por detrás que reza, e que apoia, que ajuda, que sustenta. A oração do povo mantém o padre de pé. É tão bom saber. Às vezes eu falo com as pessoas assim: reza para mim. A pessoa fala assim: ô padre, o meu texto, o quinto mistério é de vocês. Reza o quinto mistério do texto para nós. Isso dá uma alegria na gente, saber que nós não estamos sozinhos, que tem alguém rezando por nós no silêncio da casa dela. São dons do Espírito Santo. Por isso, o que eu quero pedir a vocês hoje, nessa festa de Pentecostes, inspirado por essas leituras, coloquemos os dons a serviço e vivamos os dons na unidade. Não deixem, não permitam que a diversidade de dons, graças a Deus, Buritizeiro é uma cidade, né, nas duas paróquias, muito ricas de ministérios, de dons, pessoas que fazem muitas coisas e fazem muito bem feito. E às vezes dá umas faíscas, né, aqui e acolá. Natural até que aconteça isso. Mas não permitam que isso cresça. É sinal de que Deus abençoou demais Buritizeiro. E nós sabemos que quanto mais abençoados nós somos, mais o inimigo fica, querendo acabar com a obra de Deus. Acabar com a pastoral, acabar com o ministério, acabar com a atividade que vai sendo feita, com o projeto. O inimigo, ele vai tentando. Mas, quando nós temos consciência disso, nós temos consciência de que ele está tentando, e a gente se posiciona diferente para mantermos-nos unidos, mesmo sendo tão diferentes, a gente vence. Que nós continuemos crescendo como paróquia. Que nós continuemos crescendo como pastorais, como movimentos. Hoje, no fim da missa, vamos fazer o envio dos coordenadores das pastorais. E vocês, coordenadores de pastorais, de movimento, de comunidade, vocês são o sinal da unidade na sua pastoral e no conselho paroquial de pastoral. Que nós possamos caminhar cada vez mais unidos. Que bom que há tanta diversidade de dons em Buritizeiro. Que bom que há. Que maravilha. Mas se aparecer alguma faíscazinha aqui e acolá, deixa crescer não. Deixa pegar fogo não. Se pegar fogo, estraga, queima a obra de Deus.
E nós somos responsáveis por apagar esses fogos que vão aparecendo aí. Amém? Amém? Amém.